Situação ruim para a Ucrânia em Pokrovsk, onde agora eles estão recorrendo ao que chamam de forças especiais para tentar manter a cidade, já que até o The Guardian está noticiando que as tropas russas estão avançando de forma semelhante ao movimento de pinça, como eles descrevem, com centenas, se não milhares, de soldados russos rompendo as linhas. Bem, antes de tudo, devo dizer que estou agora nos Estados Unidos, mas mesmo quando viajo para a Rússia, fico em Moscou. Não estou em Gravich. É só isto, você ousa? Ray é um dos caras que sempre disse que a melhor maneira de conhecer um líder ou uma nação é ouvi-los ao longo do tempo. Padrões se desenvolvem, padrões de comportamento, de como os líderes falam com as pessoas. Eles mentem, quando mentem, como mentem. Tenho aplicado isso a Vladimir Putin. Não vou sentar aqui e dizer que ele é perfeito, mas quando Putin fala ao povo russo, ele é honesto. Essa tem sido a minha experiência. Ele não mente descaradamente para eles. Ele é capaz de, suavizar uma mensagem, ou um golpe, ou enfatizar demais um ponto. Claro, todos os políticos fazem isso. Mas ele não mente descaradamente para o povo russo. E assim, quando Vladimir Putin, entenda também que, quando Gerasimov, o chefe do Estado-Maior das Forças Armadas, o comandante-em-chefe das Forças Armadas da Rússia, faz uma apresentação ao presidente, essa apresentação provavelmente já foi redigida, uma cópia enviada à administração presidencial e revisada. O presidente é previamente informado sobre esses pontos, então nada o pega de surpresa. Portanto, quando Putin foi ter essa reunião com Gerasimov, e Gerasimov lhe apresentou os relatórios sobre Kupiansk estar efetivamente cercada, Pokrovsk estar efetivamente cercada e 31 batalhões de tropas ucranianas estarem efetivamente cercados e agora sujeitos à eliminação. Putin repetiu isso, apoiou e abraçou a ideia. São declarações fortes e, francamente, poderiam ser facilmente refutadas se não fossem verdadeiras. Então eu tendo a acreditar nos russos, porque ao longo deste conflito eles têm sido muito mais honestos e transparentes do que os ucranianos que foram, alvo de propaganda desde o início. Os ucranianos estão lutando com muita determinação, não há dúvida disso. Mas a guerra do César para está informação controlada pelo Reino Unido e pelos Estados Unidos. Kupiansk está taking trace. Os ucranianos, neste momento, estão tentando desesperadamente romper e escapar, e estão sendo massacrados pelos russos. Pokrovsk está praticamente cercada, os russos estão limpando o bolsão, os ucranianos foram forçados a participar desse exercício de propaganda, em que, acredito, 2 aeronaves UH-60 voaram em altitude muito baixa e deixaram cerca de 11 operadores das forças especiais que deveriam limpar algumas vilas, abrir caminho e tornar possível o sucesso do contra-ataque. A inserção foi monitorada por drones russos, que então registraram como mataram cada uma dessas pessoas. E ainda assim as manchetes ocidentais mostram isso, porque é isso que os britânicos fazem. Os britânicos planejaram essa operação para ser algo grandioso, baseado em imagem. Helicópteros penetrando as linhas russas, russos aparentemente sem defesa aérea, e esses bravos soldados das forças especiais. É o Budanov, o líder. Ele está lá na linha de frente comandando tudo. E mostram uma fotografia dele marchando corajosamente à frente, dirigindo as tropas. Acontece, porém, que essa fotografia foi tirada a 100 quilômetros de distância na cidade de Pavlograd, porque as pessoas observaram o prédio, notaram certos detalhes identificáveis e compararam com o local real onde a foto foi feita. É tudo falso. Quero dizer, tudo é falso, exceto os ucranianos mortos. E é isso que está acontecendo aqui. Mas o mais importante, que a maioria das pessoas não percebe, é que ao longo de toda a linha, há pelo menos 50 cercos semelhantes ocorrendo em menor escala. É assim que o campo de batalha evoluiu, com os russos, com os ucranianos escolhendo um ponto onde ficam e dizendo, é aqui que lutamos.
E para todas as pessoas avançando centímetro por centímetro, você sabe que, desde 2014, os ucranianos transformaram aquela área em Donetsk na porção de terra mais fortificada do planeta. Quero dizer, eles cavaram, todo esse tipo de coisa. Não existe exército no mundo sem usar armas nucleares que consiga fazer o que os russos estão fazendo agora. Certo? Pergunte aos israelenses quando eles enfrentam as defesas do Hezbollah no sul do Líbano, quando sobem as colinas e os combatentes do Hezbollah aparecem e os atingem em cheio. Esse é o tipo de combate que está acontecendo. E o exército israelense, o famoso exército israelense, parou na colina número 1, certo? Os russos realmente lutaram através dessas cidades, e os ucranianos se entrincheiram nelas. Eles colocam reféns civis nos porões, tornando impossível para os russos simplesmente demolirem o prédio. Então os russos precisam entrar, evacuar os civis e depois avançar no ataque. Veja a Batalha de Mariupol e o que realmente aconteceu lá com os combatentes do Azov, que massacraram civis. É isso que os russos estão fazendo, e eles estão vencendo. Mas agora os russos chegaram ao ponto em que alcançaram domínio em todo o campo de batalha. Os ucranianos ainda estão lá, em grande número, lutando. Mas os russos os fazem se comprometer com um ponto forte, e então realizam um movimento de pinça ao redor dele. Os ucranianos têm a escolha de recuar para a próxima posição fortificada que prepararam na retaguarda, e então os russos avançam, ou de manter a posição e morrer. É por isso que os ucranianos estão perdendo de 2.500 a 3.000 homens por dia. 2.500 a 3.000 homens por dia. Esses são números reais, pessoal. E nós, no Ocidente, apenas fingimos que isso não está acontecendo. Ou fazemos o que os britânicos disseram às pessoas para fazer, inverter. Pegar os números ucranianos e dizer, é isso que estamos fazendo com os russos. Mas isso não vai acontecer, pessoal. Os russos não estão usando as táticas de ondas humanas que vocês acham que estão. Em cada parte disso, os ucranianos estão apenas fazendo propaganda grosseira. Eu estive na Rússia, conversei com os líderes. Olha, eu não sou o melhor interrogador do mundo, mas passei 7 anos fazendo as pessoas me contarem a verdade. Eu sei quando alguém está mentindo, eu percebo, e sei quando as pessoas estão desconfortáveis. Faço isso há muito tempo. Quando olho nos olhos dos russos, vejo homens honestos respondendo. As respostas deles são muito diretas, porque recebo respostas francas das pessoas, sobre perdas, sobre a dificuldade da luta, sobre problemas logísticos. Os russos não dizem que isso é fácil. Todo russo com quem conversei diz que isso é a coisa mais difícil do mundo. Aqueles filhos da mãe ucranianos estão travando uma luta danada, mas estamos vencendo, estamos derrotando eles. E eu acredito nisso. Eu olho para os ucranianos, eles são apenas mentirosos, mentirosos descarados. Isso é um exercício de propaganda sem precedentes. E a história vai mostrar que é isso mesmo. Vai mostrar que é isso mesmo. É uma tragédia o que está acontecendo agora. Mas você sabe, Donald Trump basicamente disse que vamos deixar eles resolverem isso lutando. A Europa vai continuar a fornecer o máximo de apoio financeiro e material possível. E o resultado final é que os russos vão matar todos os ucranianos necessários para que essa guerra acabe. E isso é uma tragédia. Isso significa que centenas de milhares de ucranianos vão morrer porque Donald Trump não tem coragem de dizer à Europa para recuar e dizer aos ucranianos que acabou. Putin aparece de uniforme militar e está sendo informado por Gerasimov e pelo Estado-Maior. A primeira coisa que ele diz é: olhem, temos esses caldeirões onde cercamos tropas ucranianas. 5.000 aqui, 5.500 ali. Não queremos matá-los. Sei que alguns de vocês querem, mas queremos oferecer a eles o status de prisioneiros de guerra. Então aqui está a minha proposta. Estamos dispostos a incentivá-los a se render. E queremos permitir que jornalistas ocidentais, assim como outros, entrem lá, se os ucranianos permitirem, por apenas 5, 6, 7 horas, só para ver que isso é real, que isso é um caldeirão e que não queremos matar essas pessoas.
O que aconteceu? Bem, os ucranianos, é claro, disseram não. Então, por que Putin fez isso? Bem, em primeiro lugar, foi uma jogada de propaganda política excelente, por assim dizer. Mas, em segundo lugar, é uma questão humana. Esses caras não precisam ser mortos. Eles poderiam ser usados de forma produtiva na economia ucraniana se não fossem mortos, certo? Faz todo sentido não matar pessoas se não for necessário. Esse foi o primeiro ponto. Agora o segundo, ele diz, a propósito, me informe sobre esse Borovetsnik. Fale-me sobre isso. E então Gerasimov e os outros. Tudo isso é encenado, é claro. Mas ele pergunta, até onde aquele negócio voou? 14 mil quilômetros, comandante-em-chefe. E quanto tempo ficou lá em cima? Horas e horas, certo? Então tudo isso foi armado. Agora, por que encenado? Bem, para que aqueles russos digam, olha, você não está indo rápido o suficiente, Sr. Putin. E eu acho que são todos russos dizendo isso, certo? Você não está indo rápido o bastante. Nós vamos vencer essa droga. E Putin está dizendo, olha, já cuidamos disso aqui, cercamos todas essas tropas, esperamos não ter que matá-las, mas se for preciso, vamos. E além disso, temos essas armas mágicas. Então qual é a conclusão aqui? Bem, a conclusão é que Scott está certo. Esse cara fala a verdade. E ele é o político mais perspicaz, o mais hábil que eu já observei. E eu já estou por aqui há um tempo, certo? O que posso dizer que não gosto em Putin? Bem, encontrei algo. A foto dele recebendo Jolani, o cortador de cabeças da Síria. Meu Deus, diz McGovern. Você realmente precisa fazer isso, pelo amor de Deus? Ele está na Casa Branca hoje? Eu digo, bem, acho que política é política. Você tem que estender a mão ao novo governante da Síria. Mas fora isso, sabe, na minha opinião, temos muita sorte de ter Vladimir Putin no comando da Rússia. E deveríamos perceber isso e, sabe, ser hábeis o suficiente para aceitar seus termos, porque, em última análise, e esse é o grande pano de fundo, ele venceu a guerra e está disposto, eu acho, a fazer concessões que permitiriam a Trump afirmar que foi um fim negociado, que Trump conseguiu algo para a Europa com isso. Acho que isso é possível, se Trump tiver um mínimo de bom senso. O problema, convenhamos, é Trump, não Putin. Eu nunca estive na Rússia. Eu sei que você já foi muitas vezes. Já recebi pessoas no programa que também foram muitas vezes e elas dizem, sabe, as duas coisas, certo? Alguns russos acreditam que está indo devagar demais e outros entendem exatamente o que o Ray disse. Mas qual é a sua avaliação da abordagem agora, considerando que a Rússia tem uma vantagem tão esmagadora? O que impede a Rússia de simplesmente resolver isso de uma vez? Limpe tudo e acabou. O que impede isso? A realidade. Sabe, antes de mais nada, eu fico indignado com qualquer um. Bem, não precisamos voltar a esse assunto. Mas o Gilbert Doctorow anda por aí fingindo que há pessoas na Rússia hoje insatisfeitas com Vladimir Putin. E que são pessoas realmente importantes e que Putin deveria tomar cuidado porque essas pessoas podem de fato fazer alguma coisa. E então, como Gilbert Doctorow pode estar recebendo dinheiro do M6, sua mensagem é imediatamente repetida pelo Telegraph, dizendo que Putin tem medo de um golpe sendo planejado em Londres por Mikhail Khodorkovsky. Sabe, ele está por aí trabalhando com os empresários no exílio para fazer isso, aquilo e mais alguma coisa. É tudo besteira. Eu estive na Rússia, estou te dizendo agora, as pessoas que não gostavam do Putin foram embora. Quando a guerra começou, centenas de milhares fugiram. E sabe o que o povo na Rússia disse sobre eles? Já vão tarde. E sabe o que a maioria dessas pessoas está fazendo agora? Querem voltar porque perceberam que a Rússia está vencendo e que não era tão ruim quanto pensavam. Eles vieram para o Ocidente e disseram, caramba, isso aqui é pior do que imaginávamos. Mas ainda há um punhado de pessoas por aí. Isso é como tentar obter uma percepção popular da realidade sobre o Irã
conversando com a diáspora iraniana em Los Angeles que fugiu do Shah em 1979, certo? Eles não sabem nada sobre o que está acontecendo dentro do Irã. E Gilbert Doctorow não sabe absolutamente nada sobre o que está acontecendo dentro da Rússia hoje. O que eu sei é o seguinte: Vladimir Putin venceu a última eleição de forma esmagadora durante a guerra, quando a Rússia não estava vencendo de maneira tão convencional quanto está vencendo agora. E o povo russo enviou um sinal: confiamos em você para terminar o trabalho. Sem prazo. O povo russo não disse: você tem que terminar até novembro, você tem que terminar até tal data. O povo russo disse: você consegue, chefe, termine o trabalho. E o que Putin tem dito o tempo todo é: vamos terminar o trabalho nos nossos termos, e não há um prazo definido para isso. Vamos concluir isso. Somos uma operação orientada por resultados, não por calendário. Infelizmente para nós no Ocidente somos todos guiados por prazos. Trump impõe cronogramas artificiais. Todo mundo impõe cronogramas artificiais. E os russos simplesmente dizem: não, não aceitamos isso. Vamos concluir isso. E o povo russo apoia esse presidente. Agora, há pessoas que apoiariam ações ainda mais duras? Claro, elas existem, mas são minoria. A maioria dos russos confia que o presidente fará a coisa certa, o que significa que você não deve sobrecarregar demais suas forças armadas. Veja, lembremos que os ucranianos já estão na 5ª ou 6ª mobilização. Quero dizer, não sei ao certo, eles têm centenas de milhares de homens em uniforme. Estão perdendo alguns milhares por dia, mas ainda tem muitos. E estão por aí enfrentando e arrastando pessoas. Os russos fizeram uma única mobilização. 300 mil no outono de 2022. Desde então, suas forças armadas têm operado apenas com base no voluntariado. As pessoas que são enviadas para a operação militar especial assinam um contrato, como fazemos nós. Eles os chamam de soldados contratados. Nós os chamamos de voluntários. Mas o que todo mundo que entra para o exército hoje em dia faz? Assina um contrato com as forças armadas. É o mesmo conceito. Assim, eles conseguem recrutar pessoas em tempos de guerra para lutar. Quantas tropas a Rússia tinha destacadas na área? Um pouco menos de 800 mil. Então, basicamente, é uma situação de 1 para 1 entre russos e ucranianos na linha de frente. Se você estuda guerra, sabe que para realizar operações ofensivas eficazes, é preciso ter uma vantagem de 3 para 1. E se você tiver a tacção fortemente fortificada, essa proporção é de 5 para 1, e você vai perder muita gente. Bem, os russos não estão perdendo muitos homens em comparação. Eles estão atacando algumas das posições mais fortificadas do mundo e estão derrotando o inimigo em uma proporção de 1 para 1. A taxa de baixas é de 12 para 1, 15 para 1 em alguns casos. Algumas pessoas até dizem 36 a 39 para 1. Acho que isso pode ser um pouco exagerado, mas o ponto é que normalmente esperaríamos uma perda de 3 para 1. Ou seja, 3 russos para cada ucraniano em uma situação de ataque. Aqui temos os russos atacando o espaço mais fortemente defendido do mundo, e a taxa de baixas deles é de 12 para 1, 15 para 1, até 20 para 1. Por quê? Porque eles estão vencendo. Porque estão fazendo do jeito deles, com o algoritmo deles. E isso é uma guerra de atrito. O objetivo é matar o maior número possível de ucranianos, e eles conseguiram. Os ucranianos estão ficando sem mão de obra. A Rússia não está ficando sem mão de obra. Os ucranianos precisam trazer armas que a OTAN já não tem mais. A Rússia esgotou de fato o arsenal da OTAN, mas os alemães acabaram de dar aos ucranianos 2 ou 3 baterias Patriot. Elas vão acabar até o fim do mês, certo? É assim que funciona, pessoal. Essa guerra acabou. Quando vai acabar, Scott? Você disse 3 semanas. Antes de tudo, eu não disse 3 semanas. Eu disse cerca de 1 mês. Isso acabou se mostrando errado, porque eu achei que a Rússia iria para a guerra. A Rússia não está em guerra, é isso que as pessoas não entendem. Isso é uma operação militar especial. Se fosse uma guerra, a Rússia teria mobilizado.
E o maior presente que demos à Rússia foi forçá-la a se mobilizar quando não queria, e depois descobrir que cerca de 60% de suas instalações de mobilização eram administradas por indivíduos corruptos que não as haviam abastecido adequadamente. E o que os russos fizeram? Corrigiram tudo. Então hoje lembre-se, a OTAN queria ir à guerra com a Rússia. Se a Rússia dissesse, certo, vamos mobilizar, eles poderiam colocar 5 milhões de homens armados em um mês e meio. Totalmente equipados, totalmente armados, organizados em divisões e corpos, agora com uma doutrina operacional que reflete a realidade militar. E eles vão avançar sobre o território da OTAN. Sabe o que a OTAN vai fazer? Nada. Eu te disse, os alemães estão ocupados demais, sabe, se borrando de medo e comendo rosquinhas, schnitzel e pretzels. Eles não querem lutar. Os russos também não querem lutar. Mas a Rússia agora está mais preparada para a guerra do que nunca, graças ao que o Ocidente fez aqui. A Rússia não está apenas vencendo a Ucrânia, a Rússia está vencendo o Ocidente coletivo. A Rússia está superando os países da OTAN em produção de defesa numa proporção de 4:1. A Rússia é só um posto de gasolina com armas nucleares. Essa é uma estação de gasolina muito boa, para dizer o mínimo. Eles têm uma loja incrível, porque tem tudo o que você possa querer e mais um pouco. Mas outra coisa que eu diria às pessoas é, e as sanções? E isso, aquilo e o resto. Se a Rússia é uma estação de gasolina, então é a melhor estação de gasolina do mundo, porque é isso que eles fazem. Pergunte aos sauditas, toda vez que tentaram criar uma pequena crise de segurança energética com os russos, e disseram, vamos tirá-los do mercado. O que aconteceu com os sauditas? Eles desistiram, porque a Rússia faz isso melhor. A Rússia produz petróleo mais barato do que qualquer outro país do mundo. Quando extraímos petróleo do solo aqui, você sabe o melhor que conseguimos no Texas. O quê? $36 por barril de custo de extração. Quando o petróleo está a $60 o barril, você tem um lucro de $24. Não é o suficiente. A Rússia o extrai do solo a $11 ou $12 o barril. E quando o petróleo está a $60, isso significa que eles estão lucrando mais de $40 por barril. Isso é mais lucro do que nós fazemos. Então eles não precisam vender tanto petróleo para obter o mesmo lucro que nós. E agora, por causa do que fizemos com as sanções, os preços do petróleo estão subindo. O que significa que os russos precisam vender menos barris para ganhar a mesma quantia de dinheiro. As pessoas que incentivam sanções à energia russa são as mais burras do mundo. Você não quer enfrentar o maior posto de gasolina do mundo quando está dirigindo um Humvee sem combustível em uma estrada no meio do nada. E é exatamente aí que o Ocidente está agora. Bem, embora eu seja um cara bem velho, aprendi muito com pessoas que são ainda mais velhas, apenas 1 ou 2 anos mais velhas, e uma delas foi Steve Cohen, um sovietólogo magnífico. Outra é Jack Matlock, 10 anos mais velho do que eu, mas ainda muito vivo. Agora, com relação a Steve Cohen, quando eu estava voltando à Rússia depois de não ter estado lá desde 72, isso é 1972, não 1862, certo? Ele disse, olha, Ray, há um cara que vai à mesma conferência que você, e o nome dele é Gil Doctorow. Quero que você o conheça porque ele está entre os melhores. Doutor pela Columbia. Ele trabalha no setor empresarial na Rússia há 30 anos. Você quer conhecê-lo e quer aprender com ele, assim como aprendeu comigo. Uau! Bem, nós realmente nos conhecemos bem naquela conferência e eu tenho mantido contato com ele desde então. Minha opinião é que às vezes as pessoas saem da caixa mais do que realmente pretendem. Mas sabe, pensar fora da caixa é uma boa ideia. E o que estou sugerindo aqui é que o que o Gil tem dito é que Putin está sentindo muita pressão de pessoas dizendo, meu Deus, acabe logo com essa coisa. Você tem todos os meios, faça isso. Certo, agora há alguma evidência disso? Bem, Gil cita essas pessoas muito importantes e influentes em programas de debate. Mas também, qual é a lógica da coisa?
8 dias atrás, mencionei que Putin achou necessário coreografar sua aparição de uniforme naquele posto de comando, para se certificar de que os ucranianos haviam sido cercados, 10.500 deles, e que temos esse Burevestnik que simplesmente não desiste. Quero dizer, aquilo foi constrangedor. Foi encenação. Agora, será que isso aconteceu porque ele achou necessário, neste momento, tranquilizar as pessoas em Moscou de que está cuidando do assunto e que, como ele disse especificamente, está colocando a preservação da vida dos soldados russos como objetivo principal e por isso está indo devagar? Bem, não sei. Mas na minha opinião, é uma suposição aceitável que sim. É claro que ele sente pressão por não estar avançando rápido o suficiente. Então talvez isso explique coisas como o Burevestnik e o Poseidon, ambos anunciados por ele de forma bastante pública em poucos dias. Talvez para acalmar as pessoas que dizem, olha, pelo amor de Deus, não me incomode, veja o que temos aqui. Então eu só queria dizer que, na minha opinião, é preciso deixar 100 flores florescerem. Todo tipo de coisa pode acontecer. E todos nós já erramos antes. Pelo menos eu já errei muito antes, sobre coisas muito importantes. Mas acho que pessoas como o Gil incentivam um tipo de pensamento fora da caixa que é saudável. E eu acolho isso. Quanto às qualificações dele, bem, ele tem uma experiência única em língua e cultura. E passou a maior parte da vida agora trabalhando na Rússia ou na Europa, cuidando de contas para grandes corporações.